Oi, eu sou Maristela Rosa, esse é mais um Comunique-se Bem. Seja muito bem-vinda, bem-vindo, bem-vinde a esse espaço aqui para a gente continuar conversando sobre comunicação, sobre criação de conteúdo, sobre fazer comunicação online e tudo que implica isso, né, no sentido técnico, no sentido ético, no sentido profissional. Enfim, a gente tem conversado bastante ao longo desse tempo aqui. E aí, nesse mês de dezembro, a gente falou mais especificamente sobre essa questão do trabalho com marcas, né? Do trabalho com publicidade. E a gente vai continuar falando disso aqui nesta aula, porém com um recorte socio-racial, porque como vocês sabem, esse curso aqui, que é totalmente online, totalmente gratuito, é feito com recorte de classe, né? Então a gente está falando especialmente para trabalhadores e trabalhadoras, e também um recorte de raça. Então a gente está falando para pessoas negras também, quilombolas, enfim. Então sempre que a gente pode, quando a gente traz esses assuntos, a gente faz esse recorte também. E aí eu separei essa aula para fazer esse recorte, para a gente conversar mais sobre isso, porque sim, quando esse recorte entra, faz total diferença, especialmente quando a gente está falando de um recorte de raça, o de classe também. E aí vou pedir, antes de tudo, se você caiu aqui de paraquedas, se é alguém que indicou Comunique-se Bem, se é a sua primeira aula aqui, seja bem-vindo mesmo. A gente está fazendo uma linha de raciocínio, né? Então é importante que você assista desde a primeira aula até chegar aqui. E para quem já está aqui acompanhando, espero que esteja sendo produtivo para vocês. E lembrando, como sempre, que o Comunique-se Bem só existe pelo apoio e pelo patrocínio do Não Inviabilize, da Déia Freitas. Então sempre muito obrigada, e muito obrigada a vocês também que estão sempre por aqui. Deixa o like, tá? Se não é inscrito, se inscreve, e podem deixar os comentários de vocês aqui, que eu acompanho sempre, tá bom? E aí vamos lá para começar efetivamente essa aula, né? O recorte socio-racial na construção de trabalhos com marcas. E aí a gente vai retomar algumas coisas das quais a gente conversou nas outras aulas e fazer esse recorte aqui para que a gente entenda mesmo como isso se aplica nessa questão do trabalho com marcas, né? Primeiro de tudo, que a construção de audiência, né, que é essa junção aí de seguidores mais engajamento, né, que essas pessoas estejam constantemente ali na sua página, curtindo, comentando, essa construção de audiência, né, essa audiência qualificada que eu já falei para vocês, ela é mais difícil quando você é uma pessoa racializada. Isso porque tem todas as questões que eu já comentei para vocês em várias outras aulas aqui, né, ao longo do Comunique-se Bem, todas as questões envolvendo a credibilidade que as pessoas dão para pessoas brancas, né, o quanto é muito mais agradável para as pessoas ver pessoas dentro dos padrões, o quanto a branquitude reivindica a si mesmo tudo que é bom, tudo que é belo, tudo que é confiável. Então, se eu estou procurando alguém divertido, inteligente, se eu estou buscando alguém para confiar, eu automaticamente vou atrás de pessoas brancas, né? E aí pessoas que são racializadas, pessoas negras, pessoas indígenas, pessoas asiáticas, elas têm que quebrar essa barreira do racismo mesmo, né? De olhar para a pessoa racializada e sempre buscar o mesmo tipo de coisa, e para a pessoa branca ter sempre essa facilidade muito maior de agregar essa pessoa para sua vida, de confiar nessa pessoa, enfim. Então a gente está sempre tendo que quebrar essa barreira. Então essa construção de audiência é muito mais difícil quando você é uma pessoa racializada, né? E isso tem tudo a ver com a construção de trabalhos com marcas, porque as marcas, elas estão indo atrás disso, né? As marcas, elas não estão indo necessariamente atrás aí da qualidade do que você faz, de como você fala. Ela está procurando tudo isso atrelado a uma audiência. Então, se você fala muito bem, se você tem um conteúdo tecnicamente muito bom, muito responsável, mas você não tem uma audiência que acompanhe isso, dificilmente você vai fechar trabalhos com marcas, né? Por outro lado, a gente vê pessoas que não têm um trabalho tecnicamente tão bom assim, não é tão apurado, mas
tem uma audiência muito robusta e aí essa pessoa consegue trabalhar com marcas, né? Então essa questão da audiência, da construção de audiência, tem tudo a ver com a sua possibilidade de trabalhar ou não com marcas. E isso já fica muito difícil com a gente, justamente porque a gente tem uma barreira a mais para a construção de audiência. E eu falo isso também justamente por toda essa questão de comparação que a gente faz, né? Ah, por que que eu e fulana começamos mais ou menos no mesmo tempo e a fulana já tem mais audiência, a fulana já tem mais trabalhos com marcas? Muitas vezes é relacionada à questão de raça mesmo. Se você é uma pessoa racializada, se você é uma pessoa negra, se você é uma pessoa indígena, asiática, enfim, né? Uma pessoa que é vista com a sua raça exposta, né? E em detrimento de uma pessoa branca, porque uma pessoa branca ela também tem raça, né? Se é uma pessoa branca também tem raça, mas ela não é racializada. Então, quando as pessoas olham para uma pessoa branca, elas não olham, ah, eu tô vendo uma moça branca, né? As pessoas olham, ah, eu tô vendo uma moça. Mas quando as pessoas olham para mim, elas estão vendo uma moça negra, uma mulher negra, sabe? Isso é ser racializado. É quando a sua raça é sempre colocada em questão, né? E só pessoas brancas não têm isso, né? Só pessoas brancas conseguem ser vistas de uma forma universal, né? De uma forma neutra. Então, essas pessoas vão ter uma facilidade muito maior de construção de audiência, porque elas não têm essa barreira a ser vencida. E isso, gente, não é qualquer coisa. Isso não é tipo, ai, se ela conseguiu 5, eu vou conseguir 3. Não. É tipo assim, é aquela pessoa chegar em 100 mil e você ainda tá batalhando para chegar em 10 mil, em 5 mil. Sabe? É aquela pessoa viralizar vários vídeos e você tá batalhando pra, sei lá, conseguir viralizar um. É às vezes aquela pessoa ver o que você tá fazendo e copiar o que você tá fazendo e ela conseguir bombar, estourar e você não. Isso acontece muito na internet. É o que mais acontece na internet. É pessoas negras produzirem conteúdos muito bons, muito bem feitos, muito criativos, e aí esse conteúdo não bombar, né, ele ficar ali restrito ao número de pessoas, e aí pessoas brancas terem acesso àquele conteúdo, replicar aquilo e aquela pessoa bombar, aquela pessoa branca bombar, com uma ideia que não é dela, que é de uma pessoa negra. A gente vê isso sendo replicado em várias mídias diferentes ao longo das décadas, dos séculos, né? A gente vê isso na música, por exemplo, né? O quanto pessoas brancas replicando o que pessoas negras fazem bombam e crescem muito mais, justamente por essa questão de como as pessoas olham para pessoas racializadas. E na internet não é diferente. Isso acontece muito. Então, pra gente, essa construção de audiência, ela é muito mais difícil. E, portanto, chegar a trabalhos com marcas também é mais difícil. Justamente porque a gente tem esse olhar do branco é o normal e o não branco é a diversidade. E esse é um olhar que as pessoas têm, que o público tem e que as marcas também têm. E isso é muito complicado, porque muitas vezes o que acontece? A marca ela tá produzindo ali uma campanha publicitária. Então ela vai construir aquelas pessoas que vão trabalhar com ela ali, pensando, eu quero uma pessoa que seja de moda, eu quero pessoas que sejam divertidas, eu quero pessoas que sejam assim, assim, assado. E ela vai construir com base em pessoas brancas. E aí, quando ela for pensar em diversidade, aí ela vai pensar em pessoas não brancas. Vocês entendem? Então, para todos os outros espectros daí da normalidade, da construção aí de uma publicidade, eles vão pensar em pessoas brancas primariamente. E aí, só quando eles quiserem pensar em diversidade, é que vão pensar em pessoas não brancas. E muitas vezes, se tem um espaço para 10 pessoas ali, naquele trabalho, vão ser 9 brancas e uma pessoa racializada. Uma pessoa indígena, uma pessoa negra, uma pessoa amarela, sabe? Então, isso é muito complicado e restringe muito o nosso campo de atuação, muitas vezes, sabe? Esse é um olhar muito pequeno, muito raso, que a gente batalha muito para combater, mas a verdade é que ele tá aí. Mesmo, ele continua aí do mesmo jeito.
esse olhar, né, do branco ser da pessoa branca. É a pessoa normal, é a normativa, é a pessoa neutra. E a pessoa racializada, ela é a diversidade, ela entra nessa caixinha da diversidade, ela é corriqueira e ela ainda está em voga, em vigência, né? Uma coisa que a gente olha e pensa, meu Deus, já era pra gente ter superado isso já, né? Há muito tempo. Mas a gente percebe que em muitos trabalhos publicitários, em muitas campanhas, em muitas maneiras como as marcas e as agências olham, isso continua se mantendo. E aí esse tipo de visão, né, esse tipo de olhar gera uma coisa que pessoas não brancas são chamadas ou para datas ou para temas específicos, né? Então, se eu quero tratar especificamente de diversidade, especificamente de não preconceito, especificamente de como nós somos plurais e tal, aí sim eu chamo pessoas racializadas, ou datas específicas como pessoas negras, por exemplo, que são muito lembradas em novembro, né? Dia 20 de novembro. Eu passei muitos anos da minha vida na internet sendo lembrada só em novembro. Então, passo o ano inteiro sem trabalho nenhum, sem nenhuma publicidade, sem nada. E aí, chega novembro, começam a aparecer várias pessoas querendo várias coisas. E aí você fala, bom, essas pessoas sabem do nosso trabalho, essas pessoas conhecem o que a gente faz, elas só não quiseram entrar em contato com a gente o ano inteiro, e agora no 20 de novembro, né, que é o Dia da Consciência Negra, né, novembro é o mês da consciência negra, aí elas querem trabalhar com a gente. E aí você olha pra isso e você fala, cara, que sentido que faz isso, né? Porque eu tô aqui o ano inteiro, eu tô produzindo o ano inteiro, eu tô trabalhando o ano inteiro, eu tô pagando conta o ano inteiro. Como sobreviver sendo pago só em novembro? Sabe? Muito difícil, assim. Mas isso acontece com bastante frequência. Então, esse trabalho com marcas, muitas vezes para nós, ele é muito restrito. Muito restrito. E aí a gente faz esse trabalho de quebrar essas barreiras, né? E aí tem uma questão que é uma questão social, né? Além da questão racial, que tem a questão dos contatos. Os contatos fazem toda a diferença na hora de conseguir trabalhos com marcas. Total diferença. E por que isso, né? A gente tá falando, né? Eu já falei isso para vocês algumas vezes em algumas aulas, sobre como muitas vezes, muitas marcas, elas não estão ativamente procurando criadores de conteúdo. O que elas estão fazendo é direcionando a agências, né? E essas agências vão atrás desses criadores de conteúdo. E essas agências, elas têm uma visão de mundo, elas têm pessoas que elas já conhecem, elas têm os lugares que elas já estão estabelecidas, né? Então, muitas vezes essas agências estão no Sudeste. Então, para pessoas que estão no Sudeste é mais fácil. Para quem está em São Paulo, muito mais fácil ainda, porque muitas dessas agências estão em São Paulo. Então é aquela coisa, que faz o coquetel, não sei o que, deixa o contato, conversa com um, conversa com outro, faz a amizade, não sei o que lá, me segue, me acompanha. E aí, sabe, muitas vezes as pessoas que já conhecem quem trabalha dentro dessas agências vão ser lembradas para esses trabalhos. E isso acontece muito, né? Então, não sei se vocês já tiveram essa sensação de que você olha e pensa assim, meu Deus, mas sempre as mesmas pessoas que são chamadas, sempre as mesmas pessoas que são lembradas, ou aconteceu comigo de ver coisas acontecendo, você fala, gente, essa pessoa que foi chamada para esse trabalho aqui não tem nada a ver. Tem fulano, beltrano, que caberiam muito mais nessa ação, que tem muito mais a cara dessa marca aqui. Por que fulano e beltrano não são chamados e força essa pessoa a caber nisso aqui que não tem nada a ver? Contatos. Contato. As pessoas que trabalham nas agências têm o contato daquelas pessoas e vão fazer aquelas pessoas caberem naqueles trabalhos. Então a ideia que a gente tem que o trabalho com a marca vai vir e aí a agência vai escolher os melhores nomes que tenham a ver, independente dos lugares onde eles estejam, e eles vão fazer uma pesquisa profunda. Nem sempre isso acontece.
Eu não posso dizer que não acontece, porque acontece sim. Muitas agências fazem esse trabalho profundo de conhecer, de ir atrás, de pesquisar o nicho ali que está sendo proposto, né, pela marca, de pesquisar criadores aí fora do eixo Rio-São Paulo, fora do Sudeste, porém é sim raro. Muitas vezes o que vai determinar que você consiga ou não trabalhos é contato, são os contatos. Ou você tem uma audiência muito grande que fica difícil aí te ignorar, tipo, sei lá, um Luva de Pedreiro da vida que estourou de uma maneira que não tinha como ignorar, né, aquilo que estava acontecendo, que era além do Brasil. Ou você constrói uma credibilidade muito forte dentro do seu nicho. Então, se aquela marca for querer lidar com aquele nicho, ela não vai poder te ignorar, né? Tipo, sei lá, nicho de literatura. A marca não vai conseguir se desvencilhar do seu nome, porque o seu nome, a sua construção ali dentro daquele nicho é muito forte. Ou você tem contatos. São essas as principais maneiras, assim, sabe? Nesse trabalho com marcas. É importante que eu deixe sempre frisado isso. Esse vídeo está tratando especificamente do trabalho com marcas, com a publicidade. Não é a única maneira de conseguir dinheiro, de conseguir renda na internet. Eu já falei aqui em outras aulas de outras maneiras, né, de conseguir renda, né, aqui. E o trabalho com marcas é uma dessas maneiras, né? E aí, tratando nessa aula aqui do trabalho com marcas, esse aí é um principal tripé de você conseguir chegar efetivamente ao trabalho com marcas. Ter contatos, ter uma audiência muito grande, ou você ser muito forte no nicho em que você atua. E aí a gente tem um ponto importantíssimo quando a gente está falando da questão das agências, que essas agências têm muita dificuldade de ver o conteúdo de pessoas não brancas antes da raça delas. Isso acontece constantemente. Eu fui contratada recentemente, assim, para fazer um trabalho com uma marca grande. E aí a agência lá estava explicando como eles chegaram aos nossos nomes, né? Porque não era só eu estava fazendo parte aí de um escopo com vários criadores de conteúdo. E aí eles estavam mostrando, e aí eles colocaram lá o meu trabalho junto com várias outras pessoas dentro do nicho de cultura pop. Gente, e eu não sei nem explicar o quanto eu fiquei feliz com aquilo. Inclusive, eu tive a oportunidade de falar com uma das responsáveis lá, né, da agência, e falar: nossa, eu fiquei muito feliz que vocês entenderam que o meu trabalho, ele tá dentro de cultura pop, né? Porque eu falo de quadrinho, eu falo de filmes, né? Eu faço resenhas de filmes, assim, e tal. E aí eu falei, nossa, eu fiquei muito feliz. Porque muitas vezes o que acontece com o meu conteúdo dentro das agências, ele ser enquadrado como conteúdo negra. Qual que é o conteúdo? Mulher negra. E sim, eu sou uma mulher negra. Mas o meu conteúdo, ele vai muito além disso, né? Mas aí, assim, a minha experiência de anos na internet, acho que foi a primeira vez que eu vi uma agência pegando meu conteúdo e classificando ele como cultura pop, e classificando o meu conteúdo dentro de um nicho, e não colocando meu conteúdo como negra, diversidade. E isso, gente, de as agências olharem antes para a nossa raça do que para o nosso conteúdo, acontece muito para pessoas que são racializadas. Muito. E aí cai justamente naquilo que eu falei para vocês da questão do chamar somente em datas específicas, chamar somente quando o assunto é diversidade, né? Quando o assunto é beleza, quando o assunto é cultura pop, quando o assunto não está diretamente, explicitamente falando, olha como somos diversos, aí pessoas racializadas não servem muitas vezes. E esse é um apontamento que a gente tem que fazer para as marcas.
que muita gente já faz na internet e continuar fazendo, de olhar a marca ali com um squad gigantesco, né, com um grupo enorme ali de criadores, e aí não ter nenhuma pessoa racializada ou ter uma pessoa só no meio de 15. A gente olhar e falar, uai, o que tá acontecendo com vocês? Vocês só conhecem criadores brancos? Se não é para falar de diversidade, pessoas racializadas não têm vez? A gente tem que constranger essas agências e essas marcas, mesmo nesse sentido, sabe? Porque não dá mais, gente. Acabando 2023, a gente indo para 2024. A gente ainda tem que ensinar para as pessoas que pessoas negras, pessoas racializadas, são pessoas. É cansativo demais. E aí, dentro disso, dentro dessa questão de que as pessoas negras, elas são muito mais vistas não só pessoas negras, né, pessoas racializadas, elas são muito mais vistas pela sua raça, né, do que pelo seu conteúdo. Tem um outro fenômeno que acontece também, que é pessoas racializadas são muito mais cobradas. Então, pessoas brancas são muito menos cobradas e muito melhor pagas. É isso mesmo que você ouviu. Pessoas brancas são muito menos cobradas e muito melhor pagas. E aí, isso tem vários fatores que englobam. Primeiro, a gente vai lá para o fator inicial, que eu falei para vocês. Para pessoas racializadas, é muito mais difícil construir uma audiência, né? Para pessoas brancas, é muito mais fácil. Então, ela é muito menos cobrada nessa questão de performance, né? Então, nós, racializados, a gente tem que construir um conteúdo que cative muito mais as pessoas. Um conteúdo que faça muito mais sentido, e aí você não pode derrapar, né? Você tem que construir um formato que capte a atenção das pessoas, que elas continuem com você para além da barreira racial. Porque é uma barreira para as pessoas, mesmo que elas digam que não. E não é uma barreira consciente, muitas vezes. E isso é o mais difícil. Porque a gente está numa construção dessa branquitude que está tão bem construída na nossa cabeça, está tão enraizada, né? A gente cresceu e viveu aí uma construção imagética do que é ser essa pessoa branca, né? Que eu falo lá em aulas, lá atrás, né? Do que é ser, né, esse mocinho, essa mocinha de novela, essa pessoa pura, ingênua, doce, inteligente, que merece que a sua história seja contada, que merece ser vista, que merece ser abraçada e acolhida, né? Em contraponto a essa pessoa negra que é a pessoa que ninguém liga, que ninguém se importa, que é a serviçal, que não tem muito intelecto para dividir, que não tem muitas emoções para apresentar, que não tem uma história interessante, ou é o malandro, ou é a pessoa que não é confiável, né? É o bandido. Enfim, a gente tem essa construção imagética muito construída na nossa cabeça e que nos captura muito antes da gente entender tudo isso, muito antes da gente conseguir processar tudo isso. A gente só está consumindo, né? Então, quando pessoas racializadas, né? E aí dessa construção eu falei de pessoas negras, né? Mas aí a gente tem outra construção também para pessoas indígenas, para pessoas amarelas, enfim. Mas a questão é que tudo que é bom, tudo que é maravilhoso, tudo que a gente devia acompanhar e seguir e gostar é branco, né? Então a gente tá o tempo todo tendo que quebrar essa barreira. E por isso que muitas vezes nós, pessoas negras, somos levados para polêmica, para briga, para treta. Por quê? Porque isso capta a atenção das pessoas. Porque o ódio, ele faz as pessoas ficarem, as pessoas assistirem. Então, muitas vezes o que acontece, já aconteceu muito comigo, é assim: você fazer um conteúdo muito legal, indicando uma série, um livro, não sei o que, nananã, e você ter, sei lá, 1000 pessoas assistindo,
E aí você fazer um conteúdo de denúncia, um conteúdo que bota o dedo na ferida, não sei o que, nananã, e aí você ter 10 mil pessoas assistindo, 15 mil, 20, 50 mil. Em comparação àquele vídeo que pegou 1000 visualizações. O que você vai fazer? Você quer mais daquelas pessoas com você. Então você vai indo cada vez mais para esse lado bélico, assim. Você é levado àquilo. E quando você vê, você não sabe mais como construir outra coisa. Porque você ficou construído e lembrado por aquilo. E as pessoas demandam mais daquilo. Pô, eu fiquei aqui porque você é a pessoa que fala mesmo, que não sei o que. Cadê? Eu quero mais, né? E ninguém tá se importando muito aí com questões da sua saúde mental, se aquilo vale a pena pra você. Ninguém tá se preocupando com isso. Quem tem que se preocupar com isso é você, né? A verdade é essa. E aí, nessa construção, né, das pessoas demandando da gente e a gente também demandando, bom, o que tá dando certo? Como eu faço para dar mais certo isso aqui? A gente tem que construir algo que quebre essa barreira racial. Mas pessoas brancas não têm que fazer isso. Elas não têm essa barreira para quebrar. Então, desde que elas façam um conteúdo que as pessoas gostem, pronto, vai ser o suficiente para que ela tenha um público em volta. Então ela vai conseguir falar de livro e ter um público. Ela vai conseguir falar de cinema e ter um público. Ela vai conseguir falar de anime e ter um público. Mas aí, para aquela pessoa negra fazer a mesma coisa, ela vai ter que se esforçar 2, 3, 10 vezes mais para que ela tenha um público. Então tem essa questão, né, de que essa pessoa branca ela vai ser muito menos cobrada e ela vai ser muito melhor paga porque muitas vezes ela vai ter uma audiência muito maior que a sua, um engajamento muito maior que o seu. Então, em tese, bom, é justo, né? Quem tem um público maior recebe mais. Porém, se a gente está falando dessa construção de como pessoas racializadas são tratadas totalmente diferente, a gente percebe que essa construção socio-racial tem muito a ver com esse resultado final aqui, de essa pessoa sendo muito menos cobrada e muito melhor paga. E isso, gente, vai acontecer muitas vezes até quando essa pessoa racializada e essa pessoa branca tem um número de seguidores igual ou parecido. Até nesse momento isso pode acontecer. Por quê? Porque quem está na agência, quem está trabalhando por trás também tem essa mesma visão. Nós, pessoas racializadas, a gente também tem que quebrar esse lugar do preconceito racial também ao tratar com a agência, porque a gente está tratando com pessoas no fim das contas. Então essas pessoas muitas vezes vão olhar de forma muito mais profissional, de forma a achar que aquela pessoa branca merece muito mais recursos e atenção do que você, pessoa racializada. Muitas vezes você vai ser tratado como se alguém que tem menos credibilidade. Muitas vezes isso vai acontecer. E aí, nesse ponto, a sua postura vai ser demandada. E vai ser importante você ter uma postura firme. Em que sentido? Não trabalhe de graça. Eu já falei isso em várias aulas. Acho que em todas as aulas desse mês, em algum momento, eu falei isso para vocês. Se você é uma pessoa racializada, eu vou reforçar ainda mais. Não trabalhe de graça. Eu tenho um arrependimento muito grande lá no Papo de Preta, eu e a Natália, a gente, enfim, entrou em contato aí com uma empresa X, né, uma marca X, oferecendo parceria para eles e tal, e aí eles aceitaram e aí a gente fez por permuta, né, ou seja, a gente acabou trabalhando de graça. E aí depois, eles falaram, a gente já conheci o trabalho de vocês, não sei o que, mas nunca tinham entrado em contato com a gente teve que ir atrás. E aí, semanas depois, a gente viu essa mesma empresa fechando trabalhos remunerados com outras pessoas, principalmente com outras pessoas brancas, né?
aí pagando aquelas pessoas, não em formato de permuta, né? Então com a gente eles não pagaram, mas para outras pessoas eles pagaram. E essa foi uma lição valiosíssima para mim, que eu espero que vocês não tenham que errar o que eu errei, porque eu já tô avisando para vocês. Não trabalhem de graça. Não tenham esse deslumbramento. Ah, a marca enorme entrou em contato comigo, que é uma parceria. Não, a parceria é, vocês vão me pagar tanto e aí eu faço o que vocês querem. Não trabalhe de graça. Outro ponto importantíssimo. Trabalhe com marcas que você confia. E sim, joguinhos, aposta, não vá por este caminho. Carlinhos Maia fez um vídeo falando que ele faz sim publicidade de jogos de aposta, mas ele mesmo não joga. E que aí cada um tem que saber do seu, que cada um tem que saber se pode jogar ou não. Gente, nós, pessoas racializadas, não temos esse privilégio de fazer essa gracinha. É só olhar aí para tudo que tá acontecendo com esse negócio de Blaze, jogo do Tigrinho, essas apostas online. Vejam quantas pessoas racializadas tem e quantas pessoas brancas tem. A esmagadora maioria é de pessoas brancas, porque eles sabem que eles podem fazer esse tipo de coisa e continuar. Que daqui a pouco a polêmica da internet vai ser outra e eles vão ser esquecidos nas merdas que eles fazem. Não é a mesma coisa pra gente. Guardem isso na cabeça de vocês. Não é a mesma coisa pra gente. Especialmente se a gente tá falando de pessoas negras. Não nos dão o direito de errar e depois esquecerem e seguir em frente. Não nos dão esse direito. Então a gente faz tudo certo, erra uma vez, vacila, vão lembrar disso pra sempre. Sempre vão te acusar. Não é a mesma coisa. É o que eu acabei de falar. Pessoas brancas são muito menos cobradas e muito melhor pagas. Tanto por agências quanto pelo público. O público cobra muito menos de quem tem a pele branquinha, o olhinho claro, o cabelinho liso. Muito menos. Não é a mesma coisa com a gente. Você não sabe que marca é. Você sabe que marca é e você não gosta. E você não confia. Você não está seguro de fazer esse trabalho. Não faça. Ai, mas pelo amor de Deus, mas aí vai entrar a marca em contato comigo, eu quase não aparece trabalhos para mim, eu vou ficar falando não? Exatamente. As oportunidades para a gente são menores e ainda assim, muitas vezes, a gente vai dizer mais não do que sim. E isso é uma coisa que eu aprendi a duras penas trabalhando com a internet. Você vai passar meses que não vai entrar nenhum trabalho e aí você vai olhar lá no seu e-mail, tem aqui um trabalho, você vai falar, meu Deus do céu, um trabalho finalmente. E aquele trabalho é uma tranqueira e você vai ter que dizer não. E aí você vai pensar, mas meu Deus do céu, não tá chegando e-mail toda hora e pro e-mail que chega eu vou ter que falar não? Muitas vezes você vai ter que falar não. Muitas vezes, para preservar o seu trabalho, para preservar a continuidade do que você faz, para preservar a sua credibilidade, para preservar inclusive a possibilidade de lá na frente você fazer coisas muito melhores. Você vai ter que falar não muitas vezes, mesmo que não esteja aí estourando de possibilidades, estourando de trabalhos na sua vida, você vai ter que falar não. Acontece com a gente muitas vezes. Eu reuni aqui algumas das questões aí
é que, trabalhando com marcas, da minha experiência e das conversas que eu já tive com outros criadores e criadoras de conteúdo sobre tudo isso, né, o que eu pude compilar aqui para mostrar para vocês, no sentido de fazer vocês entenderem que quando a gente está falando do trabalho com marcas, né, e pessoas racializadas, a gente tem uma complexidade a mais, né? Eu falei muito sobre como o trabalho com marcas é complexo, né, na nossa realidade aqui de construção de conteúdo, falei nas outras aulas, e aí quando a gente adiciona a camada aí, da raça, né, essa complexidade se agrava um pouco mais, ainda é adicionado outras questões a todas as outras questões do trabalho com marcas, né? Então espero que tenha sido interessante para vocês essa aula aqui. Muito obrigada pelo carinho, pelo apoio. Sigam aqui o Comunique-se Bem, acompanhem as nossas aulas. Um beijo enorme para vocês e até a próxima. Tchau!